Bom, eu vou apresentar para vocês um resumo de uma aula que se chama Até que ponto eu posso tratar de aspectos individuais na terapia de casal. Nós vamos falar de 4 pontos aqui nesse resumo, melhor desenvolvidos na aula. Tá? O primeiro ponto, a gente vai apresentar como é tecido o laço conjugal. Nós apresentamos 2 esferas. Na interna, elementos da esfera inconsciente, frequentemente relacionados às famílias de origem e todo o desdobramento que nós temos naquela nossa primeira infância, como ambiente mais ou menos facilitador, tempo do pré-édipo e do édipo, tá? Elementos da esfera mais externa, relacional, são elementos da ordem da comunicação, do lazer, funções parento-filiais, trato com dinheiro, coabitação, entre outros. Essas 2 esferas juntas, elas formam o que a gente chama do laço conjugal. E nós vamos ver ainda neste tópico, com mais detalhes, fatores inconscientes relacionados aí à família de origem, influenciando a esfera relacional. Avançamos para a preponderância de elementos individuais na formação do laço conjugal. Então, a gente alcança nesse segundo tópico a formação dos continentes psíquicos das famílias de origem de cada sujeito parceiro. E a gente traz 2 imagens para diferenciar esse tipo de continente, tá? Vamos falar deles com mais detalhes. Aí tem um ponto interessante que a gente mostra o quanto que o laço conjugal, que é esse terceiro elemento aí no centro, ele se forma pelo entrecruzamento de aspectos inconscientes de cada elemento do par, ao mesmo tempo que ele influencia os psiquismos de forma mais ou menos estruturante de cada um deles. Então essa é uma característica do espaço nós, podemos dizer assim, ou do laço conjugal. A gente apresenta então diversos tipos de configurações relacionais menos saudáveis. O complementar rígido e o emaranhado vão nos acompanhar nessa aula. Além disso, a gente trabalha um pouco o vínculo conjugal, quando ele é um vínculo terapêutico. Então, a gente vai apresentar num gráfico o primeiro momento do encontro amoroso, que naturalmente se dá pela via da idealização e da ilusão de completude, ao tempo da sedução, né, que é um tempo necessário para as formações conjugais. Vamos falar do tempo da desilusão, que é o tempo do amadurecimento, né, no casamento, e vamos falar das alternativas que os casais têm frente às desilusões. Ou os casais vão encontrar alternativas relacionadas à saúde conjugal, ou outras alternativas relacionadas à defesa que se estabelece na própria conjugalidade, transformando as relações em substâncias mais rígidas, tá? Então a gente apresenta na aula com detalhes as 2 saídas. Lembrando que as relações defensivas a gente ainda apresenta mais de um tipo de resolução frente às desilusões. Muitas vezes os casais rompem quando eles encontram desilusões, outras vezes eles vão perpetuar de forma diversa a própria ilusão dentro do casamento. E a gente ainda mostra nessa tempo aqui, né, dos casais mais terapêuticos, os movimentos regressivos e os estados regredidos dos casais terapêuticos, porque os casais que têm essa possibilidade de crescimento não são casais que vivem no mar de rosa, tá? Nós vamos então avançar para o 4º e último quesito da nossa aula, quando a gente mostra e trabalha um pouquinho o que é o vínculo esvaziado e empobrecido. A gente volta a apontar aí o tipo de tessitura do continente psíquico, a gente apresenta com mais detalhes
as formações relacionais, que a gente trouxe aí o complementar e o casal emaranhado. Nós vamos associar a precariedade individual com essas formações conjugais e vamos ver como se dá a construção do laço conjugal a partir de uma condição de indiferenciação de cada integrante na relação, tá? Então a gente vai ver como é comum os profissionais fazerem indicação para a terapia individual de um sujeito que está apoiado psiquicamente no seu parceiro. E o quão muitas vezes isso se torna um equívoco, essa indicação. Então a gente traz para vocês, a partir desses 4 pontos, para fazer uma reflexão, qual é a medida do tratamento individual na terapia de casal. Modéstia à parte, é uma aula com bastante conteúdo, deu para assim, reduzir, sintetizar muito material nessa aula, vale a pena conferir.